podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, disses tu, que quem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, essa manhã. E te louvamos e te adoramos neste lugar, Pai, com nossos lábios, com nossas mãos, Senhor querido. E levantamos, meu Pai, tudo que nós temos aqui e apresentamos a Ti. E pedimos, meu Pai, que a Tua presença, ela venha nos inundar, Senhor, neste lugar. Pai, que a Tua presença, Pai, venha nos curar neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja verdade viva, Pai, em nossos corações. Pai, vem sarar, vem curar, vem libertar, Pai, vem transformar. Pai, que a Tua presença, Pai, que o Teu fogo, Pai, que a Tua glória venha, Senhor querido, marcar, Senhor, este lugar. Que este ambiente, meu Pai, seja cheio da Tua presença, cheio da Tua cura. Que a libertação, meu Pai, ela chegue. Que a salvação, meu Pai, ela chegue neste ambiente. Muda, Senhor, este lugar. Muda, Pai, a nossa história. Muda a nossa vida. Muda, Senhor querido, o que precisa ser mudado. Que possamos, meu Pai, conhecer quem o Senhor é, Pai. E que possamos nos apresentar a Ti, Pai, como, meu Pai, louvor agradável, Senhor, a Ti. Que os dos nossos lábios, Senhor, possam sair, querido, Pai, palavras de vida. Que dos nossos lábios, Senhor, possam sair, meu Pai, adoração agradável, Senhor querido, ao Teu trono, Pai. E que Tu possa, Pai, nos encher da Tua palavra, nos encher da Tua vida, nos encher, Pai, do Teu Espírito, do Teu Espírito, do Teu Espírito, para honra e glória, Pai, do Teu nome, amém, 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 amém e amém. Aleluia, aleluia. Quem tem palavra de Deus? Vem. Quem mais tem? Vem para cá. Quem tem, vem para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Você também tem? Tem versículo? Tem? Tem? Glória a Deus. Você também tem? Então fica aqui atrás de mim aqui, fica aqui. Você também tem? Aleluia. Glória a Deus. Tem mais? Então vem. Você quer começar? Então você vai perguntar para ele se os corações estão prontos. Tá? Vai. O coração estão prontos. Vamos responder para ele com mais vontade? Vamos? Pergunta de novo. O coração estão prontos. Qual é? Amém. A parte dele era essa, né? Preparar os nossos corações. Obrigado, viu? Era, papai? Ou tinha? Tinha? Era isso? Aleluia. Glória a Deus. Vem. Pastor, em nada me faltará. João Pedro 12:3. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Vem, Clarinha. Glória a Deus. Eclesiastes 9, do 1 ao 10. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá
haverá mais recompensas, e já que não se tem lembranças dele. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sua sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes, do 9 ao 10. Feliz aniversário, pastor. A Clarinha sempre traz uma palavra de mastigar mesmo, né? Já observaram? Glória a Deus, Clarinha. Quem mais? Vem. É? Então vem, fica aqui as 3. Os 4 vem também. Vem, Benício. Vem, Benício, aqui para frente. Fica aqui. Ai, ai. Obrigado, Benício. Tem? Tem versículo? Então vem. Vem pra cá. Vem, fica aqui atrás. De março. Quinta-feira, 4 e 9. Aonde tem o Espírito do Senhor tem liberdade. Eles estão acostumando com o altar. Eu fico imaginando se o Vitor, a mãe do Vitor está aí hoje. Tia Jerusa, bem-vinda. Se o Renault, né, desse tamanhozinho já estivesse no altar, hein, Renault? Falar nisso, você quer uma oportunidade, Renault, hoje? Quer? Aleluia. Vem pra cá, Renaultzinho. Ei, pronto? Então vamos lá. Grande é o Senhor, de ser louvado. Tua grandeza não tem limite. Salmos. Obrigado. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não? Renozinho, por favor. Vamos receber o Renozinho com a saudação à igreja. Bom dia, igreja. Eu passei uma experiência domingo passado, incrível, numa chamada igreja Monte Carmelo. Fui convidado pela pastora Edilma, muitos já ouviram falar dela aqui, pela pastora Flavinha, pelo pastor Rodrigo. E lá fui recebido com muito amor. E dentro dessa oportunidade que eu estive lá, eu fui convidado, assim como o pastor Rodrigo, para uma chamada oportunidade. E para dar também uma salvação à igreja. E o pastor falou, esteja preparado, Renozinho. Foi, então eu estou preparado aqui, pastor. Então eu queria fazer uma saudação, vamos dizer, à igreja, com um versículo que está em Hebreus. Peraí que eu errei, gente. Hebreus capítulo 13, versículo 17.
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ei, igreja. O pastor Rodrigo não sabe, mas hoje ele não vai pregar. Ontem foi aniversário dele. $50 anos de vida. E Deus me deu o privilégio de ser a esposa dele, gente. E eu orei e falei, Senhor, a igreja tem que honrar a vida desse servo que tem se deixado gastar pelo Evangelho, tem se dedicado arduamente para cuidar do rebanho. E hoje, meu amor, você vai sentar, porque o Senhor levantou outra pessoa para pregar. E eu queria convidar aqui o Vitor da Lu. Era um segredo nosso. E Deus é tão bom que para o aniversário do Rodrigo, ele trouxe lá de Belo Horizonte, acho que o presente que ele mais desejava. Meu sogro está aqui. Minha sogra está aqui. Levanta. E a Marcinha, mas ela não quer levantar. Ela é a boadrasta do Rodrigo. Deus, obrigada, Senhor. Obrigado pela vida do Vitor. Que o Senhor use ele, Pai, para falar aos nossos corações, nessa manhã de domingo, nesse momento tão especial, Senhor. Que o Rodrigo completa 50 anos de vida. Nessa semana, Senhor, que a sede da igreja completou 1 ano de história. Que o Senhor use o teu filho, Senhor, na instrumentalidade do teu ser. Abre os nossos corações, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que a gente receba essa semente que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. O combinado era eu tirar o pastor do altar, graças a Deus, a pastora teve misericórdia e fez ela. Eu não sei qual é a consequência, né, que seria disso. E para começar, bom dia, igreja. Eu vou ler um texto produzido pela própria pastora, que conta de forma resumida a história do pastor Rodrigo. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? 50 anos de vida, 50 anos de uma história que há 12 foi interceptada pelo amor e pelo poder de Jesus. Talvez essa informação seja a mais incrível e pertinente de todas, na medida em que se revela a intensidade e a velocidade empregadas por Jesus em sua vida. Filho do Luiz e da Daci, neto do João Paulo e da Deise, e do João e da Terezinha, irmão da Sandra, do Tiago, do Mateus, do Bruno e da Luciana. Mineiro de nascença, brasiliense de coração. Criança que soube aproveitar a infância com sua coleção de carrinhos e bonecos.
arteiro na escola, deixava as coordenadoras malucas na árdua decisão de punir ou ceder aos encantos do Rodrigo Venuto. Fez do bebedouro de sua escola propriedade sua, e só podia beber água quem ele deixasse. Certa feita, pediu ajuda do pai, Luiz Antônio, para lidar com a correção da freira da escola, que o conduzia pelo corredor do colégio, puxando pelas orelhas quando algo errado fazia. Poucos dias depois, recebeu pelo correio um capacete de Fórmula 1, com seu nome impresso. Problema resolvido, orelhas a salvo. Sabe de onde é que vem, né? Desde a infância e adolescência, deixava um legado por onde passava. Anos após o Rodrigo já ter saído da escola, Tiago, seu irmão caçula, foi perguntado por um professor o que ele era do Rodrigo Venuto. E quando respondeu que era irmão, o professor colocou a mão na cabeça, expressando certo desespero. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Ainda muito jovem, uma criança, praticamente, conheceu o caminho do pecado e da promiscuidade. Bebidas e drogas começaram a fazer parte da sua história. Ainda muito jovem também, começou a trabalhar e a empregar excelência em tudo que fazia. Desde a venda de sacolés, a administração de um estacionamento rotativo com o lava-jato, ia se tornando um empreendedor visionário. De repente, um belo dia, em uma academia de ginástica, um frufru de um sapato de mocassim marrom fez a moça se apaixonar. Ali começava uma história inacreditável. Corações apaixonados e histórias sendo entrelaçadas e misturadas. Dias lindos e perfeitos. Viagem de carro de Belo Horizonte a Brasília, sem paradas para encontrar logo a sua pequena. Memórias construídas em Guarapari e no Café Cassis. Logo no início daquele relacionamento, Rodrigo ganhou o primeiro filho, seu primogênito Renan. No primeiro encontro deles, entre eles, lá estava o pequeno Homem-Aranha, já desejando prender o tio Rodrigo em suas teias para nunca mais sair. Tudo era tão intenso. Ali já estava travada uma guerra. Amar o amor que verdadeiramente tem valor, ou amar o amor por tudo aquilo que o mundo oferece e que é vazio. Feridas adquiridas em suas histórias, falta de conhecimento de princípios, pecados, tudo isso adoecia o relacionamento e os corações. De repente, o segundo filho chegou, João Antônio, que foi muito desejado pelo Renan. No dia escolhido para dar tão alegre notícia, Renanzinho, com 7 anos, vestido com sua melhor roupa, um blazer azul estilo britânico, ouviu do seu papito que o seu irmão estava a caminho. Nananzinho parou a churrascaria para comunicar a todos: eu vou ter um irmão! E assim foi a chegada do João Antônio, um marco de alegria para os nossos corações. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Família tomando forma, mas como poderia dar certo? O autor da vida e da família não fazia parte. Era uma casa construída na areia, não estava edificada na rocha. Como um carro desgovernado, tudo foi sendo atropelado e destruído. Infidelidade, adultério, mágoas, dores, incertezas, acusações, brigas, palavras duras e homicidas. A vida já não fazia mais sentido. Flavinha, a pequena do Rodrigo, jogou a toalha e tentou dar fim à sua vida. Igreja, me ajuda. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça,
O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. E de repente, Jesus chegou. Flavinha teve um encontro avassalador com ele, entregou sua vida a ele e ouviu dele promessas inacreditáveis. Ela creu plenamente e decidiu orar pela salvação da sua família e restauração do seu lar. Foram 10 anos orando até que, em abril de 2012, Rodrigo, com 38 anos, aceitou Jesus e abriu a porta para ele entrar. Naquele dia, a mais linda história de amor que o Rodrigo já viveu começou. De um lado, Jesus, do outro, Rodrigo. Pouco a pouco, Jesus foi se revelando e acolhendo. O amor de Jesus e a pessoa de Jesus entorpeceram de uma tal maneira o coração e a mente do Rodrigo que nada mais fazia sentido para ele, a não ser Jesus. Com leveza e liberdade, vícios foram deixados, pecados revelados e confessados, conduziram Rodrigo a um lugar de arrependimento genuíno, uma verdadeira metanoia. Agora, mergulhar em águas mais profundas e recuperar o tempo perdido como marido e pai, mas principalmente como filho de Deus. Literalmente uma conversão genuína e intensa, uma explosão do céu na terra. Tudo se fez novo. Em 2014, primeira turma como líder do Casados para Sempre. E a partir daí, muita semeadura, muita entrega e muito crescimento. Em 3 de setembro de 2017, após uma cirurgia de emergência de retirada de apêndice em um hospital público, onde Deus revelou ao Rodrigo seu chamado, a ordenação pastoral chegou. Ali estava Rodrigo, com dificuldade de andar por conta da cirurgia feita apenas 3 dias, abatido, com dor, vivendo o momento mais sublime e importante de sua vida. Ou seja, a partir daquele dia ele nunca mais viveria para si, mas passaria a dar sua vida para que outros vivam. Até que nada mais importe, ele decidiu se deixar gastar pelo Evangelho, pregar a mensagem da cruz e amar as ovelhas por Deus confiadas. Movido pelo chamado de Deus, por sua entrega, paixão pela igreja e pelo reino, em 2018, deixou na cruz todo o trabalho secular e renunciou às empresas e sonhos que poderiam ser comprados pelo trabalho de suas mãos e força do seu braço. Deus fez dele um pastor integral. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? A partir daí, começou a viver plenamente os sonhos de Deus para a sua vida. O melhor de Deus chegou. Mal sabia ele que tudo isso era só o começo. Em fevereiro de 2022, o Senhor falou: estou te tirando de onde você está. Vai ser tudo muito rápido. Agora, você não servirá mais a homens, mas a mim diretamente. Já separei o lugar, já separei as pessoas. Não convide ninguém. Vai ser muito rápido. Muito, muito rápido. Em meio a sinais e maravilhas, profetas e profecias, tendo que deixar para trás a igreja que o acolheu e que serviu por 10 anos, em 5 de junho de 2022, a promessa chegou. Primeiro culto da Igreja Gerações. As novidades não podiam parar por aí. O local, que já estava separado por Deus, foi entregue. No dia 12 de março de 2023, o primeiro culto na nossa nova casa. Nesse dia, dentro da nave, estava alguém que faltava na vida do pastor Rodrigo. Uma filha. Deus trouxe a bela e doce Clá do Renan. E como Deus é um Deus que surpreende, com ela veio o Pipo. Cumprido a profecia que foi entregue 1 ano antes, que dizia: vai ser tudo muito rápido. E para que na vida do nosso pastor também se cumprisse mais um versículo: e verás os filhos dos teus filhos.
Quem diria que o Senhor faria tudo isso? E cá estamos, pastor, para trazer uma mensagem de gratidão. Recebi essa missão da pastora Flavinha numa vídeo chamada, eu, ela e a Lu, e ela dizendo que Deus tinha colocado no coração dela para que eu viesse trazer essa mensagem para mostrar para a igreja um pouco de como é o coração do nosso pastor, como homem, como líder, como irmão, como amigo, como pai espiritual também e como pastor. Creio que Deus me escolheu por ser, talvez, né, de todas as ovelhas, a que chegou primeiro na casa do pastor, ou talvez a que deu mais trabalho, ou talvez que Deus está me dando a oportunidade de retribuir todo o carinho que Ele sempre cita meu nome aqui na frente. Mas enfim, em primeiro lugar eu queria agradecer aos filhos, os filhos biológicos, porque nós sabemos o preço que se paga para fazer as escolhas que esse casal de pastores, Rodrigo e Flavinha, fazem, que também acaba sendo pago pelos filhos. Então, por favor, Renan, João, se puder, claro, se der, ficar em pé, por favor. Receba esse agradecimento dessa igreja por vocês compartilharem os pais de vocês com todos nós. Peço perdão ao por favor, pode sentar. Peço perdão ao nosso pastor, eu sei que ele não gosta muito desse tipo de evento, homenagem a ele, mas pastor, a gratidão é um princípio bíblico, e pelo tanto que você entrega a todos nós, hoje a igreja quer te devolver um pouquinho dessa gratidão, dessa entrega, que o Senhor receba esse momento, né, de reconhecimento, de gratidão a Ti. E caso seja um pouco difícil de perdoar, a ideia foi da Flavinha, eu estou aqui só obedecendo. E para começar, eu voltei e assisti novamente um podcast, onde eles dão o testemunho deles, para lembrar alguns fatos, né, para trazer aqui detalhes sobre a vida do nosso pastor. E lá eu vou pegar, João, emprestado, uma definição que você deu sobre a vida dos seus pais, dos nossos pastores. O João disse assim: a história dos nossos pastores é um exemplo do que o poder de Deus pode fazer nas pessoas e também um exemplo do que as pessoas podem fazer para Deus. É e sempre será uma relação de reciprocidade. Quanto mais você se entrega e entrega as suas coisas a Deus, mais Ele te entrega. E assim também é conosco, é muito fácil entender isso. Pensa você com um funcionário, um recém-chegado funcionário, um recém-contratado, você vai entregar a chave da sua empresa? Não vai. Você vai entregar a chave da sua casa? Não vai. Assim também acontece com os filhos. Os filhos têm que mostrar, minha filha está aqui hoje, os filhos têm que mostrar que merecem a nossa confiança, tem que mostrar uma responsabilidade para que a gente entregue e confie coisas grandes a eles. E isso eu vejo acontecer na vida do nosso pastor desde quando eu ando com ele. Ele vem entregando, se deixando gastar, como a pastora escreveu pelo Evangelho, e Deus vem confiando cada dia mais coisa a ele. A forma melhor de contar essa história do nosso pastor aqui é como realmente... É engraçado que eu tinha desenhado alguma coisa e quando chegou o texto da pastora para mim, foi tudo sendo confirmado. Eu não tenho dúvida que a melhor forma de contar a história do nosso pastor é contar como uma grande e linda história de amor. Uma história de amor de um Deus que quer cuidar de todos os filhos e derramou uma dose grandiosa de amor pelo pastor Rodrigo. É uma história de amor de um filho por um Deus Pai, que no momento que ele conheceu, ele se entregou e devolveu esse amor em forma de obediência e submissão. Quem é pai aqui sabe, a melhor forma de receber amor é por obediência.
É uma história de amor de Deus para cada um de nós aqui, no momento que Ele escolheu e separou e preparou uma pessoa tão especial para cuidar de cada um de nós. É uma história de amor que vem sendo contada e vem sendo construída junto com cada um de nós, onde cada um tem uma oportunidade de colocar um tijolo para que essa igreja seja construída, edificada e que ela avance alcançando mais e mais vidas. Essa história de amor, ela continua sendo contada, ela não tem fim e não terá fim. Como o nome da nossa igreja, Gerações, a ideia é que ela seja passada para as nossas gerações. E a gente não veja até onde essa linda história de amor vai chegar. Eu tenho o privilégio, né, de ter, como eu falei, de ter chegado muito cedo na casa do pastor Rodrigo, e de 2012, né, quando ele entregou a vida a Jesus, até 2015, eu só conheço essa história de ouvir falar. Mas de 2015 para cá, eu vivo e vejo essa história face a face, ou talvez ombro a ombro. Eu tenho um privilégio de andar e caminhar com esse homem que fez e continua fazendo uma diferença muito grande na minha vida e na vida de muitos. É um privilégio, um aprendizado constante andar com ele. Nesse momento eu queria também agradecer aos pais. Luiz, Daci, por favor, de pé. Não senta ainda não, por favor. Eu não conheço os outros filhos, os outros irmãos do Rodrigo, tenho certeza que todos são incríveis, até porque a Bíblia garante que boas árvores dão bons frutos, mas eu não tenho dúvida que a maior obra que vocês fizeram na vida foi esse pastor. A partir dele tem sido construída uma igreja tem sido edificada, e a partir dele, da obediência e da entrega dele, vidas e gerações têm sido transformadas e pessoas têm sido salvas. Receba dessa igreja o nosso muito obrigado pela obra que vocês têm feito. Dá uma olhada em volta. Esses são seus netos. E na salinha devem uns 70 bisnetos. Pensa como é que vai ser o Natal esse ano. Pode fazer amigo oculto, né? Vai durar 3 dias. Deus, quando cria cada um de nós, Ele concede talentos e Ele tem propósitos específicos para cada um. Pensa em Pedro. Pedro, quando encontrou Jesus, ele já era pescador. Depois ele continuou sendo pescador. Só que ele passou a ser pescador de homens. Os talentos e os propósitos, eles só são direcionados para servir a Deus. E assim foi com o nosso pastor. Eu só conheci o pastor Rodrigo em 2015, para a alegria das nossas esposas. E nessa época, um dos dois já estava convertido, no caso, o pior deles. Mas eu conheço tivemos alguns amigos em comum, e depois eu conhecendo as histórias dele, eu percebo que todos os talentos que ele mostra hoje, ele já tinha lá atrás. Só que eram direcionados para as coisas erradas, para as coisas diferentes. Por exemplo, para cuidar de pessoas. Gente, cuidar de pessoa não é fácil. Quem lembra aqui do culto do pastor Ricardo, quando ele falou das ovelhas, falou que ovelha é um bicho que dá trabalho, a gente dá trabalho, e ele tem que ser capacitado disso. Ele já tinha essa capacidade. Ele já tinha essas características de empreendedorismo, proatividade, a questão da alegria, da comunhão, de ser uma pessoa agregadora, que todo mundo quer estar perto. Por exemplo, era um frequentador assíduo na escola do SOI. Quem sabe o que é SOI? Você vê como é que a gente descobre quem andava por lá, né, pastor? Vocês encontravam ele lá, pastor? Não. Serviço de orientação escolar, educacional. Você vê que eu nunca fui. Lá, as orientadoras, elas ficavam implorando para o pastor Rodrigo, por favor, melhora. Por quê? Porque enquanto outros que iam lá com frequência, elas expulsavam da escola, elas não queriam perder a convivência com ele.
Todo mundo queria, sempre quis, sempre foi assim, queria ficar perto do pastor Rodrigo. Numa outra época, quando eu já estava, caminhando junto com o pastor, já estava no Casados, já estava frequentando a igreja, numa conversa no vestiário da academia, um dos amigos, que estranhava muito a minha mudança, e a gente conversando, e saiu o nome do pastor Rodrigo. Aí ele parou e falou assim: como é que é? Esse negócio seu aí, desse curso de Casados, da igreja, você e o Rodrigo Venuto juntos? Eu tinha certeza que isso não era sério. E depois ele emendou assim: ele era muito divertido. E eu falei: ele continua sendo divertido. Só que a questão é que o objetivo dele agora é outro. Ele usa a unção que Deus deu, o poder que Deus deu, e as características, as qualidades, para levar as pessoas para conhecer o próprio Deus. Então, ele já tinha tudo isso, e cada um de nós também temos essas qualidades, essas características. Basta a gente descobrir aonde Deus quer nos colocar. Se usarmos para cumprir as nossas qualidades, as nossas características para cumprir o propósito a qual Deus nos criou, nós nos tornaremos imparáveis. E assim é o que o nosso pastor já se tornou e vem crescendo desde quando ele entregou a vida a Jesus e desde quando ele descobriu, conheceu um Deus e conheceu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Se tornou esse gigante imparável. Com ele, como pastor, eu consigo viver, eu consigo enxergar o Evangelho de uma forma alegre, leve, irresistível e ao mesmo tempo madura. Ele faz tudo parecer muito fácil. A entrega dele e a paixão e o amor, a alegria com que ele prega e com que ele vive em obediência a Deus, faz tudo parecer muito fácil. E faz tudo, na verdade, ficar muito fácil. É inspirador o amor dele pelas ovelhas. Com ele, com o pastor, eu aprendi que amar é uma decisão. E eu vejo ele amando qualquer um que entrar por essa porta, independente de quem seja, independente de se conhecer ou se não conhecer. Isso é o Evangelho. Quem desses que vieram aqui pela primeira vez, vocês se sentiram amados? Sim ou não? Isso é semente que saiu do coração de Deus, passou pelo coração do pastor e se multiplica no coração de todas as ovelhas aqui. É um pastor que ama o cheiro da ovelha, ama a ovelha, e decide todos os dias morrer para a sua vida, para morrer para viver por nós. Vejo ele em 2017, vamos voltar um pouquinho lá em 2017. Nós éramos líderes em treinamento do Casados, do pastor Rodrigo. A aula sempre era na quinta-feira, como continua sendo. Recebemos uma ligação por volta das 18 horas, dizendo que o pastor estava passando mal, que precisava fazer uma cirurgia. Ele tinha um plano de saúde, ainda assim Deus levou ele a um hospital público, porque queria falar com ele. E lá, depois da cirurgia, foi colocado numa sala com muitas pessoas e Deus falou com ele: daqui por diante, você vai cuidar de pessoas que você não conhece. Faltavam 3 dias para a ordenação dele, que estava marcada como pastor. Demos a nossa aula. Ele saiu do hospital, não me lembro se foi na sexta ou se foi no próprio sábado, no sábado. Sábado à noite nós fomos visitar o pastor Rodrigo, ele de cama, mal conseguia se movimentar, e saímos de lá por volta das 10, 11 horas da noite, sem ter a certeza que o pastor conseguiria ir à igreja no dia seguinte. Na manhã seguinte, na igreja, ele chegou praticamente carregado pela sua esposa. Um espaço de cerca de 50 metros foi percorrido por mais ou menos durante uns 3 minutos, mas ele chegou no altar, foi ordenado como pastor, e naquele dia ele estava dando um recado para todo mundo espiritual, que nada mais pararia ele, que nada seria capaz de impedir que o propósito fosse cumprido na vida dele. Coloca para mim Mateus 22, Rafa, 37 até 40.
Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E segundo, é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Pastor Rodrigo, para quem conhece, tem uma maneira muito particular de amar cada um de nós. Assim como muitas vezes a gente fala que a gente se sente filho único de Deus, a gente se sente ovelha única do pastor. Ele tem um foco, uma atenção, um amor, um carinho únicos. Eu não conheço uma pessoa que tenha a capacidade de amar todos nós da mesma forma e com a mesma intensidade como o pastor Rodrigo. É um privilégio, pastor, fazer parte dessa igreja e ser a sua ovelha. Vamos para 2018? Coloca para mim Filipenses 2,13, Rafa. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. 2018 veio o chamado, como a pastora escreveu naquela carta dele, naquele texto, de ser pastor em tempo integral. No almoço, ele me conta esse chamado, essa vontade. Eu fiquei apavorado, porque eu sei, né, o que isso representa. Eu sei o quanto custa você sustentar uma família, 2 filhos, uma casa. E eu vi o pastor Rodrigo totalmente tranquilo, entregue, sem nenhum medo. Há 2 ou 3 semanas atrás, pastor, você fez um ato aqui de pular do barco, lembrando de Pedro. E de lá para cá eu já vi você pulando desse barco várias vezes. Acredito eu que esse fato de assumir uma posição de pastor em tempo integral foi a última segurança que você tinha de uma terra firme, que dependeria só do seu braço, que você abandonou e pulou. E de lá para cá você vem literalmente, assim como foi com Pedro, caminhando sobre as águas, vivendo de milagre em milagre e experimentando essa paz que excede todo entendimento. Eu vou dizer para você, no ato profético aqui, que atrás de você eu pulo também. Quantas vezes você pular e me convidar, vou subir por aqui, porque eu não vou arriscar uma queda, eu também pularei. Ter você do nosso lado, pastor, é uma segurança que tudo vai dar certo. É uma segurança que Deus está tomando conta de tudo. Nessa época eu achei que seria o maior desafio da vida do pastor Rodrigo, abandonar toda a vida secular, abandonar os rendimentos, as empresas, o trabalho. Só que ele foi caminhando, ele foi crescendo, durante 4 anos, muitos projetos lhe foram entregues, ele sempre tocando com a mesma excelência. Muitas ovelhas chegaram a assistir isso, crescendo o ministério, ele ganhando musculatura espiritual, Deus confiando nele, ele confiando em Deus, até que em 2022, mais um chamado. Rafa, Gênesis 12, versículos 1 e 2. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você, Rodrigo, será uma bênção para outros. Assim como Deus chamou Abraão, Deus, naquele momento, chamou o pastor Rodrigo para sair da onde ele estava, e naquele momento nascia a nossa amada e abençoada Igreja Gerações. O maior presente que foi dado a cada um de nós, e o maior presente que foi dado ao nosso pastor Rodrigo. Confesso que eu olho para alguns assim, e às vezes eu tenho dúvida se é presente. Por exemplo, Maurício. Esse eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que é. Eu podia perder a oportunidade, né, Maurício? E aí, nesse novo chamado, nesse novo desafio, onde ele foi colocado à frente realmente de uma igreja, como pastor presidente, como líder de tudo,
ficou muito mais evidente todos os talentos e todas as qualidades que o pastor tinha. Ali ele foi demandado, mas assim como Deus demanda e Deus entrega os novos desafios a cada um de nós e cada um na sua porção, Deus capacita para cumprir. Ali eu consegui ver um amigo, um pastor, um irmão, um pai espiritual se agigantar. Coisas que a gente, pelo menos eu achava impossíveis, aconteceram. E a gente vem experimentando uma igreja edificada, que vive na presença do Senhor, e que vive resgatando vidas, restaurando casamentos e famílias, e que vive de milagres em milagres. Assim tem sido a vida do pastor Rodrigo. Mas a missão me dada pela pastora, no primeiro momento, eu tinha que contextualizar um pouco para essa história, né? Alguns pontos que me chamavam a atenção e que moldavam o caráter e tudo que o Rodrigo se tornou. A missão que a pastora me pediu foi para falar do Rodrigo como homem. O Rodrigo como homem, ele tem uma integridade e uma honestidade únicos, inquestionáveis, extremamente responsável, jamais foge da sua responsabilidade, não se esconde de nada, está sempre à frente de tudo, faz o que é necessário para que qualquer objetivo seja alcançado. Tem uma força e uma disposição para trabalhar raras de se ver em qualquer ser humano. Jamais se cansa ou desiste. É um eterno inconformado com mediocridade. Busca a excelência em tudo e consegue alcançar na maioria das vezes. É um aprendizado, pastor, andar do seu lado. Pastor Rodrigo, como um líder, lidera pelo exemplo. 1 Coríntios 11:1, Rafa, por favor. Veja esse versículo, descreveu o pastor Rodrigo. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Tudo que ele nos pede, ele faz muito mais. Se ele te pedir para orar 10 minutos, ele já orou 100. Se ele pedir para ler alguma coisa, ele já leu muito mais. Se ele pedir para atender uma pessoa, ele está atendendo 200. É um pastor, é um líder que lidera pelo exemplo. É um pastor, é um líder extremamente habilidoso nas palavras, extremamente comunicador, convence pelo amor, coerente, justo, ama servir. Marcos 10:45. Percebe que o pastor Rodrigo vem cumprindo versículos e os versículos vão sendo cumpridos na vida dele. A Bíblia testifica, ele testifica a Bíblia e a Bíblia testifica ele. É sempre essa relação de troca. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ama servir e serve como ninguém. O último da fila sempre vai ser ele. A prioridade é sempre cada um de nós. Se gasta e se desgasta por todos nós. Como amigo, pastor Rodrigo como amigo e como irmão. Acessível a todos. Jamais se coloca num pedestal, num lugar inatingível, num lugar acima de qualquer outro. Agradável, como já foi falado, divertido. Agregador, acolhedor. É sempre um ombro disponível e amigo, a qual todo mundo precisa em algum momento. A gente vai sempre achar esse ombro nele. Pastor Rodrigo como pai. Eu particularmente, assim como ele já me relatou, que tem o privilégio de ainda ter um pai incrível, que ensinou tudo que era preciso para um filho. Eu também tive, minha mãe está aqui, eu também tive um pai incrível, que me ensinou, que serviu como exemplo, e eu trago ensinamentos dele para a vida toda. Mas em 2013 eu perdi meu pai, e minha orfandade durou 2 anos. Em 2015 Deus me levou para a casa dele, e ainda que eu tenha perdido meu pai com 42 anos, era um porto seguro que eu tinha. Era um lugar que onde eu apertava, quando apertava alguma coisa, eu sabia que eu tinha um conselho, eu sabia que eu tinha uma segurança que me foi tirada em 2013. E eu encontro isso no colo do pastor Rodrigo. É um pai espiritual que eu tenho, que Deus me entregou. Pastora, você também é mãe, tá? Eu tenho 2. Eu tenho uma biológica e uma espiritual. Mãe, não fique com ciúme, tá? Eu te amo. Mas também
é um pai espiritual que vai estar disponível para a gente o tempo todo, sábio conselheiro, porque sempre vem conselho da sabedoria da Bíblia, nunca é da vontade e da inteligência dele. Amoroso, é um pai cuidadoso, que corrige. Bota para mim, Rafa, Provérbios 29:17. É um pai que corrige, se preciso for, e todos nós precisamos ser corrigidos, só corrige quem ama. Discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. É um pai que corrige, é um pai que protege, é um pai que não pode, assim como ninguém aqui pode prometer para um filho, ausência de problemas, mas promete e cumpre que, independente do problema que cada um de nós vai enfrentar, ele vai estar sempre do nosso lado. O problema meu é um problema dele também. É assim que eu me sinto, e eu tenho certeza que muitos aqui também se sentem. Se envolve e enfrenta os problemas junto com cada um de nós. E, por fim, pastor Rodrigo como pastor, que para mim é o melhor papel que ele exerce, até porque ele foi criado para isso. Alguém tem dúvida disso? Como pastor, é um pastor que guia. O pastor Rodrigo é um pastor que guia. Como Moisés guiou o povo de Deus pelo deserto, uma terra prometida, o pastor Rodrigo guia esse povo de Deus rumo à terra prometida. Pastor Rodrigo, muitas vezes eu vejo ele como Noé. Essa analogia eu sei que o pai dele gosta bastante, que construiu essa maravilhosa arca para que a gente ficasse aqui dentro, protegido do dilúvio e dos perigos que tem lá fora. Pastor Rodrigo, eu vejo um pastor como foi Natã para Davi, que nunca acusa ninguém, nunca julga ninguém, mas nos coloca de frente a nossa própria história, para que a gente reflita e veja aonde estamos ainda pecando e aonde precisamos mudar. Pastor Rodrigo, como pastor, é um professor que ensina com palavras, mas principalmente com ações, e muitas vezes eu aprendi com ele no silêncio dele. Muitas vezes, pelo silêncio, ele me exortou e me ensinou. Pastor Rodrigo é um pastor ousado. Bota para mim, Rafa, Marcos 16:15. Semana passada ele orientou a cada um aqui, entrar louvando no elevador, levar a palavra. Como eu falei, tudo que ele faz, gente, tudo que ele pede, ele já fez antes. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Se tem uma coisa que ele não economiza, que ele não perde uma oportunidade de levar a palavra de Deus. Nesses quase 9 anos caminhando juntos, e graças a Deus a gente caminha bastante juntos, já tive a oportunidade de ver ele pregando para garçons em restaurantes, para caixa de supermercado, caixa de padaria, vendedor de picolé na praia, moradores de rua. Em alguma ocasião, essa da praia com o vendedor de picolé, não satisfeito em pregar, colocou o vendedor de picolé de joelhos em volta da gente, eu, a Luciana, pastor Rodrigo, pastor Flavinha, Rendô e Beatriz, e a gente no meio da praia, como se a praia fosse só nossa, orando, adorando, e a praia toda passando em volta, olhando como a gente fosse louco. E aí eu vou pegar uma frase que aconteceu quinta-feira na minha casa, no final da aula de casados. A gente fala bastante na aula de casados, e aí no final a Luciana falou assim: gente, vocês devem achar que a gente é louco. E teve um aluno que falou assim: louco é quem não vem aqui, louco é quem não vive a palavra de Deus, louco é quem vive longe de Deus. Eu sei. E eu confesso, pastor, que no começo eu ficava com vergonha de ajoelhar e orar no meio do povo, e hoje eu não tenho. Pelo seu ensinamento, eu não tenho qualquer vergonha de fazer isso. Um pastor carinhoso. Quem aqui não experimentou o poderoso abraço do pastor Rodrigo, não foi conquistado por esse abraço? Então é um pastor carinhoso. É um pastor provedor, não das coisas do mundo, mas das coisas infinitas. Rafa, põe para mim João 4:13. Assim como aconteceu com a mulher samaritana, quando Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água
que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e que lhe dá a vida eterna. O que o pastor Rodrigo vem fazendo, desde que eu conheço ele e cada vez mais, é nos ligar à fonte inesgotável que é Jesus. Um dia desse, naquele canto ali na varanda, a gente numa reunião de liderança, eu não lembro o contexto, mas ele trouxe isso, falou: toda providência, toda provisão que vier de mãos humanas, ela é finita, ela acaba. A uma hora ela vai se esgotar. Não adianta, ele dá até o exemplo do financeiro mesmo. Se alguém aqui tiver com um problema financeiro, a gente pode fazer uma vaquinha na liderança aqui, ajudar uma vez, duas vezes, mas alguma hora ela vai se esgotar. Então a função do nosso pastor como provedor é ligar a gente à fonte. É isso que ele vem fazendo o tempo todo. Ligar a fonte inesgotável que é Jesus. Nosso pastor como guerreiro ora incessantemente por cada um de nós. Está sempre, ele, como ele gosta de falar, somos um exército e temos o melhor de todos os comandantes. Está sempre na frente de batalha, é o primeiro a chegar e maioria das vezes o último a sair. Não se esconde e protege todo o seu exército. Pastor Rodrigo, ele nos desafia a querer sempre mais, nos desafia a avançar. Ele não se conforma, ele não deixa ninguém acomodado. Ele conhece, é impressionante como ele conhece as características, as dificuldades e respeita as limitações de cada um de nós, mas está sempre nos impulsionando a fazer mais, a andar mais, a buscar mais e a experimentar mais de Deus. O pastor Rodrigo, ele sente como pastor as nossas alegrias e as nossas tristezas. Como está lá em Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Uma das coisas que ele faz melhor é justamente se alegrar com a vitória de cada um de nós e sentir as nossas dores. Eu já presenciei algumas vezes ele indo às lágrimas por conta de erros de outros, de dores de outros, de pessoas que, principalmente, que escolhem não seguir Jesus. Uma vez, uma frase que ele me falou, eu nunca esqueci: se a dor do seu irmão não doer em você, você pode ter certeza que quem tem o maior problema é você. E para finalizar, pastor, sobe aqui um pouquinho. Sim, por favor, por favor. Quero finalizar com você aqui em cima. Não, você vem também, pastor. Você me aperta o tempo todo, pastor. Como é que eu não vou perder uma chance dessa? Bota para mim, Rafa. Mateus 16, 24 e 25. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. O pastor Rodrigo, ele morre todos os dias pela igreja. Desde que eu conheço ele, todos os dias. Morre pela igreja, para que a igreja viva, para que a igreja seja salva. Ele jogou no lixo, com as escolhas dele, todos os planos pessoais, todos os projetos, para que cada um daqui e os que nem chegaram ainda conheçam Jesus e tenham a vida eterna. Eu já falei isso para você algumas vezes e é uma grande oportunidade de repetir. O pastor Rodrigo, para mim, é o ser humano mais parecido com Jesus que eu conheço. Jesus, enquanto esteve na terra, nunca pensou nele próprio, só pensava nos outros. E eu vejo isso muito claramente no nosso pastor. O pastor Rodrigo, ele me ensinou a amar. E principalmente me ensinou a ser amado. Eu nunca fui tão amado por um desconhecido como eu fui quando eu cheguei na casa dele. Pastor Rodrigo, eu sei quem me salvou. Foi Jesus quando foi para aquela cruz. Mas foi o Senhor que me contou essa história.
e me contou com uma autoridade, com uma habilidade tão grande, que eu desejei viver isso, viver pelo reino e viver para o reino para sempre. Eu sou eternamente grato, pastor, pela sua vida e por tudo que o Senhor fez por mim e por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Há 2 dias atrás eu ouvi da boca do pastor Rodrigo que essa é uma igreja que todo pastor sonha ter. E eu quero declarar aqui, em nome da igreja, que você é um pastor que é o sonho de toda igreja e de toda ovelha. Receba, pastor, o nosso muito obrigado por tudo que você fez, faz e ainda fará por essa igreja e por essas ovelhas. Deus me chamou, Pastor Ricardo, por favor. Tudo abandonar. O apelo hoje é para que a igreja ore pelo pastor. A relação que nós temos que ter de reciprocidade com Deus é a mesma que o pastor com a igreja com o pastor. Assim como ele sustenta as ovelhas vêm sustentar o pastor em oração. Eu quero convidar a igreja a vir aqui na frente para interceder pelo pastor. E você, pastor Ricardo, faça uma oração pelo nosso pastor, por favor. Amém, igreja. Amém. Pedir a família que vem aqui, por favor. Vocês, frutos, Flavinha, João, Nan, Clara, os pais também. Esse é um momento de... É um momento de gerações, né? A nossa igreja foi fundada com essa base. A visão que Deus entregou ao pastor Rodrigo foi essa visão geracional. E tem nos inspirado a buscar de joelhos Deus resgate as vidas por quem nós oramos, por quem nós choramos, e que a gente possa contemplar, assim como a família do pastor aqui reunida simboliza isso, né? O desejo do nosso coração e a missão dessa igreja. Eu queria pedir a vocês que estendessem a mão aqui em direção ao nosso amado pastor. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Santo Deus e amado Pai, que alegria, que privilégio estarmos aqui nessa manhã, Senhor, nesse dia tão especial. Te agradeço pelas palavras trazidas pelo Vitor, que lembram, Senhor Deus, a história do nosso pastor, mas que é a história de muitos aqui que estiveram fora do caminho, desgarrados, mas com amor e com misericórdia o Senhor olhou para nós e resolveu trazer a gente lá do fundo do poço da perdição para o reino da luz. Te agradeço por esse amor infinito, Senhor Deus, que transborda dos nossos corações, faz com que homens abandonem sonhos, projetos, mulheres deixam para trás, às vezes família, Senhor Deus, para buscar de joelhos a Tua presença, Te servir e sermos instrumentos nas Tuas mãos para alcançar outras pessoas. Eu Te agradeço porque esse poder, Senhor Deus, é aquele poder que vem dos altos, não é? Do alto, não é o que vem do nosso coração. Te agradeço por esse terremoto que abalou a vida do pastor Rodrigo, as bases, as estruturas dele, e fez tudo novo a partir dos fundamentos firmes do Evangelho e da fé. Eu Te agradeço, Senhor Deus, por esta igreja que o Senhor plantou aqui nessa cidade. Te agradeço por quantas vidas passaram e vão passar por aqui e conhecerão o Teu nome a partir do ministério que se levantou nesse lugar. Te agradeço pelas visões que não cessam de chegar a esta igreja através do pastor Rodrigo e da pastora Flavinha, do ministério e daquilo que o Senhor tem levantado para todos nós. Eu Te agradeço por fazer parte dessa história, ainda que um pedacinho pequeno, como cada homem, cada mulher, cada criança que está aqui nessa manhã também faz parte dessa história. Homens e mulheres que a gente não consegue saber o nome, que talvez nem conheçamos pessoalmente, mas que o Senhor fez cruzar o nosso caminho, para que juntos nós viemos a entender o que é ser reino, o que é ser corpo, o que é ser unidade, o que é ser igreja. E é exatamente por isso que eu Te agradeço, que
porque através do pastor Rodrigo e da pastora Flavinha nós temos entendido o que é ser igreja e o que é ser unidade. Senhor Deus, esse é um momento de ação de graças. Nós abençoamos o pastor Rodrigo, Pai, com toda sorte de bênçãos, porque entendemos que isso é o que o Senhor tem nos ensinado a servir, a nos submeter, mas também a abençoar os nossos líderes, orar e interceder por eles. Nesse momento eu quero te pedir em especial, Pai, que o Senhor esteja com ele todos os dias da vida dele, que o Senhor possa prolongar os dias do pastor Rodrigo nessa terra, que o Senhor possa encher o celeiro dele de bênçãos infinitas, para que ele possa repartir com mais e mais pessoas que tiverem, Senhor Deus, o privilégio de encontrar o pastorado do pastor Rodrigo. Te agradeço por esses filhos, por esses netos e bisnetos que o Senhor ainda vai dar a ele, e que ele possa contemplar, Pai, com alegria e felicidade, ao olhar para trás com cabelos brancos, Senhor Deus, e talvez já com as pernas fracas da idade, aquilo que o Senhor fez na vida dele, se orgulhar disso e entregar a Ti como uma ação de graças. Pai, nós te louvamos por isso, por tudo que o Senhor tem nos dado, e que muito mais venha, porque como Ele tem dito, isso é só o começo. É assim que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Oferta em seu altar. Espírito vivo Deus, tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, pra sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom, mas eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás.